E aí, pessoal do Debate Bola Notícias, tudo tranquilo? Estou trazendo um vídeo novo para o canal e um vídeo para falar sobre um assunto que já está deixando nós todos indignados: racismo. Dessa vez, o racismo partiu de um jogador naturalizado, ele é brasileiro, naturalizado italiano, desferindo palavras de cunho racista contra um jogador do Internacional, Cauã Barbosa, da equipe sub-18 do Inter, que estava na Itália participando de um campeonato e por lá aconteceu esse ato de racismo do jogador da equipe do Torino, esse brasileiro naturalizado italiano. Eu vou deixar para vocês agora as imagens do jogo e aí vocês vão tirando suas conclusões. Durante o jogo, eu vou explicando para vocês mais ou menos o momento que aconteceu, vai aparecer também ali a indicação de que foi naquele momento, daquele momento que foi o ato de racismo, e eu vou explicando para vocês, certo? E aí vocês vão colocando nos comentários o que vocês acham. Lembrando novamente, o jogador que desferiu as palavras de cunho racista para o jogador do Internacional é um brasileiro naturalizado italiano. Ou seja, sabe por quais motivos acontecem isso, sabe por quais motivos a maioria dos brasileiros estão sofrendo com racismo. Vini Júnior, Tyson, há poucos dias atrás o jogador Luigi, atacante do Palmeiras, na Libertadores Sub-20, se eu não me engano, também sofreu com racismo. Então, um jogador brasileiro naturalizado italiano desferindo palavras de cunho racista para um jogador brasileiro da equipe do Internacional. É triste, mas é o que está acontecendo nesse momento. Vou deixar agora vocês então com o vídeo e vocês tirem suas conclusões, tá bom? Bom, no vídeo ali já aparecem então as imagens do jogo. É uma partida do Inter Sub-18, campeonato na Itália. Na parte da legenda ali aparece o atleta Cauã Barbosa, do Colorado, disse ter sido chamado de macaco por um jogador do time italiano. Nas imagens é possível ver Filippo Conzato, camisa 7 da equipe de Turim, da equipe do Torino, dizer algo para o jogador do Inter. O jogo está rolando, já se desentenderam, agora aparece a indicação ali do momento em que o jogador desfere as palavras de cunho racista para o Cauã Barbosa. Filippo é brasileiro naturalizado italiano, como eu falei no início do vídeo. Muitos vão dizer que pode ser que foi uma palavra de cunho racista, outros podem dizer que não, que talvez possa ter sido qualquer outra palavra que ele tenha expressado e o jogador do Internacional pode ter confundido, porém dá para ver que os dois estão discutindo no momento que ele desfere as palavras de cunho racista. E no momento que o jogador do Internacional percebe que a palavra vem, é espontâneo ele levantar os braços e olhar para o bandeirinha. O jogador do Internacional ainda acabou sendo expulso, ó. Quando o juiz viu que tinha acontecido a confusão, ele foi direto no jogador que começou a confusão e expulsou, que foi o Cauã Barbosa. Os jogadores do Internacional começaram a criticar a decisão do árbitro, foram em cima do árbitro, inclusive o goleiro do Internacional, e outros jogadores do Internacional foram no bandeirinha que estava mais próximo do Cauã, mais próximo do momento da atitude de cunho racista do Felipe. Os jogadores do Internacional foram para cima da arbitragem, como eu falei. O camisa 7 do Internacional foi na direção do camisa 7 da equipe do Torino. Os dois começaram a discutir, ele explicando que ele tinha feito um ato de racismo. O juiz não entendeu dessa forma, ou talvez não tinha informações suficientes, e acabou ainda expulsando o treinador do Internacional, que estava na volta pedindo que fosse expulso o jogador da equipe do Torino. Os jogadores do Internacional continuaram tentando argumentar com a equipe de arbitragem, toda a equipe, tanto o bandeirinha quanto o juiz, mas de nada estava resultando as reclamações deles. Nesse momento, o juiz chama mais um jogador do Internacional, mas ele se dirige até o bandeirinha. Os jogadores do Internacional foram na direção do jogador camisa 7 da equipe de Turim para verificar se ele poderia expressar novamente o que ele falou. Dificilmente isso ia acontecer, porque ele não ia tentar botar armas contra ele mesmo, né? Então, os jogadores do Internacional continuaram discutindo na beira do campo com os jogadores da equipe de Turim, que estavam querendo jogar, e o Internacional estava por parar a partida por esse motivo de racismo. Outro jogador do Internacional chegou próximo, o juiz ameaçou ele a ser expulso. O camisa 7 da equipe de Turim estava na confusão, no meio da confusão, caminhando como se nada tivesse acontecido. Alguns jogadores da equipe de Turim ainda tiraram ele
da confusão com os jogadores do Internacional e levaram ele para um canto. Lá ele ficou por bastante tempo. Neste momento é quando o treinador da equipe do Internacional balança os braços dizendo que a partir dali não tem mais jogo. Ele vai começar agora, vocês vão ver nas imagens, ele vai começar a chamar os jogadores do Internacional para que se reúnam e saiam junto de campo. Ou seja, o Internacional abandona a partida nesse momento porque não tem motivos para continuar jogando essa competição. E aí é onde chega uma palavra que eu vou dizer para vocês. Primeiro eu vou ler ali, ó. Em protesto, o Inter retirou o time de campo e a partida foi abandonada. Certo, agora eu vou dizer para vocês da seguinte forma. Muitas pessoas nos comentários da equipe do canal UOL, esse vídeo é os créditos para o UOL, né? Disseram que estava certa a atitude dos jogadores do Internacional de saírem de campo, comissão técnica e jogadores, estava certa a atitude deles e que era para sair mesmo. Outros disseram que não, que os jogadores do Internacional tinham que, dentro de campo, mostrar para a equipe de Turim, a equipe do Torino, que eles são melhores e ganhar no campo. E isso foi uma atitude de covardes terem saído de campo. Bom, se todas as equipes do futebol brasileiro, todas as equipes grandes, os chamados grandes do futebol brasileiro, aí eu vou botar Inter, Palmeiras, São Paulo, várias equipes do futebol brasileiro, os grandes, tivessem essa mesma atitude que o Internacional teve em sair de campo, eu acho que poderia mudar alguma coisa. No momento que você continua em campo, continua a possibilidade dos xingamentos, dos atos de cunho racista. Então, tu sair de campo naquele momento equivale a dizer o seguinte, ó, eu não preciso disso. Eu não preciso de tal competição. Eu sou grande o suficiente para sair de um local onde há racistas, onde há racismo. Então, nesse momento, tu tá abandonando uma competição que tu não precisa dela, entendeu? Vou colocar ali Luigi, da equipe do Palmeiras, chorou em entrevista, dizendo que os repórteres, os jornalistas estavam perguntando sobre o jogo e não sobre o ato de racismo que ele tinha sofrido. Ele chegou a falar que eles são da base, que estão em formação, e realmente é essa a parte principal. Jogadores em formação, jogadores que estão sendo formados para serem futuros profissionais, passando por isso. Possivelmente esses jogadores põem na cabeça que lá na frente, quando eles forem profissionais, eles vão continuar passando por isso, porque não tem punição, certo? Então, a equipe grande que sair da competição, se todas as equipes grandes saem de uma competição que julgam importante, acaba isso. Por quê? Uma Libertadores. O que é uma Libertadores sem? Vou botar todas as equipes principais brasileiras. Inter, Grêmio, Palmeiras, São Paulo, Santos, Corinthians, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Flamengo, Botafogo, Vasco, Fluminense e outras equipes aí do futebol brasileiro. Se todas essas equipes disserem o seguinte, não vamos participar da Libertadores enquanto houver racismo, enquanto não houver uma punição severa para o racismo. Vocês acham que a Libertadores da América, uma competição que é super grande, acho que atrás da Champions League, das competições de clubes, é a principal. Imaginem como que vai dar alguma audiência para a Copa Libertadores da América, o campeão ser o Zamora, o cara bobo, Deportivo Táchira. Não, né? Não. As equipes grandes fazem a Libertadores ser grande. Uma competição onde existe clubes grandes, aqueles clubes estão fazendo fortalecer aquela competição. No momento que você tira ou você abandona uma competição por um motivo muito óbvio, que tem que ser abandonado mesmo, racismo, ninguém precisa estar no meio de racistas. Sem punição. Se houver punição, tudo bem, continuem. Mas enquanto não houver punição, abandonem mesmo. Tem que abandonar mesmo as competições, que é para fazer essas competições caírem. Porque enquanto as competições grandes forem grandes por causa dos clubes grandes, acontecerá isso, e se não houver abandono, vai continuar acontecendo os atos de racismo. Essa é a minha opinião, quero saber a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários a opinião de vocês. Já não esqueçam também de deixar o like para ajudar o canal a crescer, ajudar a ter mais novas informações sobre essas. Também se inscrevam no canal para ajudar e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, que é para receber mais vídeos como esses diretamente para você, certo? O vídeo fica por aqui e até mais.